Fala minha gente, tudo bem com você? Hoje no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais em detalhes, porque eu acho que eu não deixei muito claro nesse vídeo que eu coloquei aqui, que vai aparecer no card aí pra vocês, como que a gente trabalha para o cliente não ter problema na obra, tá? Hoje eu tô falando aqui com vocês sem roteiro, sem script, sem nada, vou falar aqui direto com vocês, não tenho introdução, não tenho nada aqui na minha frente, então eu espero que esse vídeo seja para esclarecer como que a minha empresa trabalha, como que a gente trabalha e como que eu tenho certeza que o meu modo de execução de trabalho vai te ajudar na hora de reformar ou construir sua casa, ou você que está querendo investir no mercado imobiliário. Mas antes de mais nada, eu sempre esqueço de me apresentar quem sou eu. Meu nome é Edson Oliveira, sou engenheiro civil, sou dono e sócio da Trilhamos Arquitetura e Engenharia, uma empresa especializada em construção e reforma residenciais e investimentos imobiliários na área residencial. Legal? Mas enfim, gente, como eu falei para vocês, não tô com roteiro, então vou falar aqui com vocês de uma forma espontânea. Quando eu criei o vídeo falando sobre turnkey, né, o que esse vídeo gerou alguns pontos e algumas dúvidas, né? A pessoa falou assim, tá, então assim, eu tenho que pagar você e esquecer a obra, não posso pisar lá, não posso saber como que tá acontecendo, eu não tenho o direito de nem entrar lá na obra, a obra é minha, no final eu não posso nem visitar. Gente, calma, não é bem assim. O que acontece? O que eu deixei claro lá é que eu me especializei nessa forma para atender você melhor. Qual é o maior exemplo que eu dou? Eu gosto do mundo automotivo, eu dou exemplo nessa área. Eu vou comprar um veículo. Eu chego lá na concessionária, escolho o modelo do veículo, eu quero um Palio. Legal. Olha, se o Palio custa 60 mil reais. Eu vou lá, vou financiar aquele veículo, ou vou comprar à vista, pago o veículo, espero ele um prazo que eles me determinam lá, tanto dentro de tantos dias, dentro de tantos meses, o veículo vai estar na sua mão. Legal, eu aguardo, chegou na minha casa, eu olho o carro, verifico, se der algum problema, eu levo novamente na concessionária para ter uma solução, até porque o veículo tem garantia. Legal? Então, a casa, gente, é praticamente isso, tá? Para e pensa, eu sou engenheiro civil, não sou engenheiro mecânico. Entendo um pouco da engenharia mecânica? Cara, sim, eu acho que eu devo entender lá seus 5%, no máximo 10% da área. Tá? Eu sei como que trabalha, porque a base das engenharias são praticamente as mesmas. Eu acho que ali no meio da faculdade que você começa a ter um direcionamento voltado à sua área, tá? Tô falando da época que eu estudava, hoje eu já não sei como é que tá. Mas enfim, gente. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas ficaram pensando, nossa, Edson, você é mó metido, você não pode pisar nessa obra. Gente, não é bem assim, tá? Por que eu falo isso? Não é pisar na obra. Quando eu falei pra vocês que tem um programa Irmãos à Obra, muita gente não conhece, mas muita gente conhece o programa do Gugu. Como que era o programa do Gugu, gente? O lá do Luciano Huck. Eles pegavam, falavam que ia reformar seu imóvel, pegava você, colocava no avião, mandava para algum lugar, você ficava lá curtindo umas férias de 1 mês ou 2, ou ia para algum outro lugar, ia trabalhar em outro lugar, ficava no Airbnb da vida lá, e eles reformando a sua casa. Quando você voltava à sua casa, você tinha aquela surpresa. Nossa, fachada mudada, a casa, a coisa mais linda. É claro que aqui não é um programa de TV, aqui é a vida real. E você não consegue colocar esse nível de entrega num cliente. Alguns você consegue, a grande maioria não. Até porque eu entendo o seu lado. Vamos supor, você está reformando. Sua casa é seu maior bem. Você vai chegar, falar assim, entregar para mim um gordinho, um Zé Ruela, que nem eu aqui. Você, eu vou dar 600 mil reais na conta desse gordinho, quem me garante que ele vai me entregar? Por mais que a gente tenha uma empresa, eu sou o rosto da minha empresa, junto com minha sócia e arquiteta, a Cláudia Carina. Nós dois somos sócios. Então, assim, quem é a gente para você chegar lá e depositar um dinheiro desse na conta da nossa empresa e a gente vai apresentando números e nota para você e você garantir que o seu serviço vai ser bem feito? Gente, então o que acontece? Normalmente, alguns clientes que têm um pouco mais de impressão, quer ver, o que a gente faz? A gente chega com esse cliente e fala assim, não tem problema,
Você quer visitar a obra? Visite. Porém, não faça no período de acabamento, porque acaba com aquele charme. O que a gente sempre recomenda se o cliente está com indecisão? Qual é o maior problema que pode te causar problemas futuros? É a base. Uma elétrica mal feita, uma hidráulica mal feita, umas alvenarias mal feitas, contrapiso, qualquer coisa, ou impermeabilização, pode te causar problemas a curto, médio e longo prazo, certo? Então você, nessa parte, se você quer visitar, legal, vai lá, visita a obra de vez em quando, tal, não precisa estar lá todo dia. Até por isso que a gente não gosta, também porque acaba interferindo na dinâmica da empresa, do quem está trabalhando lá, tá? Então assim, você fala assim, pô, mas você não quer que o cliente vá lá na sua obra todo dia? Gente, assim, que ele querer ir lá ver, olhar como tá ficando, é legal, super de boa, vai lá ver tudo mais. O problema, gente, é que quando ele começa a fazer uma visita recorrente, o que acontece com as pessoas que estão lá na obra? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá na obra, eu, engenheiro e executor da obra, vou lá e visito a obra. Olha a obra, chega pro meu empreiteiro e fala assim, fulano, faz isso, 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 isso. Vamos seguir o cronograma nisso, nisso, nisso e nisso. Legal? Aí vamos supor, você, o cliente, eu saí da obra, fui para outra obra, chega o cliente lá no momento que eu não tô. Aí o cliente chega lá, pergunta pro empreiteiro, mas por que vocês estão fazendo isso? Um exemplo, uma pergunta simples. Por que vocês estão rebocando a parede dessa forma? Aí ele vai falar assim, mas é por causa disso, disso e disso. Aí ele falou, cara, mas eu não queria assim, queria assado. Aí já começa. Ele começa a dar opinião de uma coisa que ele pode achar que ele entende, mas vai por mim ele não entende, tá? Uma coisa que muitas vezes eu tenho clientes que é da área da tecnologia e me ajuda é na parte de automação e distribuição elétrica para o que eles precisam, tá? E isso, aí sim o cliente vai ali junto comigo. Fora isso, gente, assim, fora se ele for um engenheiro estrutural ou especialista na área, ele não estaria me contratando. Ele estaria ele mesmo executando. Mas a minha hora é mais cara que a dele, então eu prefiro pagar ele. Então, meu amigo, então não visita. Então, se você já sabe que sua hora é mais cara do que a minha, não tem um porquê lá, tá? Mas não vem esse o caso. Então, o que acontece? Volta ao ponto que eu estava querendo dizer com relação ao empreiteiro. O empreiteiro, ele vai começar a falar assim, tá, ele é o dono. Então assim, se o dono tá falando para eu fazer isso, eu vou fazer isso, porque ele é o dono, ele no final de tudo, ele que tá me pagando. Então o empreiteiro vai ficar com esse receio e ele vai seguir o que o proprietário pediu. Só que nessa que ele pede, muitas vezes eu determinei uma coisa lá por um determinado motivo e o empreiteiro não viu isso a longo prazo, ele viu a curto prazo, né? O dono também viu lá a curto prazo, não entendeu o porquê eu pedi aquilo, né? Se eu pedir daquela forma, foi por um motivo. E aí isso acaba gerando muitos transtornos. Eu tô dando um exemplo, gente, e tem milhares de exemplos. Então, por que eu peço para o cliente não visitar a obra? Exatamente por um desses motivos, gente. Tá? Porque todo mundo vai saber, ele é o dono da obra, então se ele falar, tem que seguir o que é ele. Então, vamos colocar os pingos nos is? Falar a verdade. Cara, o empreiteiro de obra, ele obedece que paga ele. Ponto, acabou. Se eu que pago o salário dele, eu que determino o salário dele, ele só tem um contato comigo, ele vai me escutar porque ele sabe que acima de mim, teoricamente, não tem ninguém. Tem um dono, mas, enfim, eu que lido com o dono. Quando ele sabe que ele tem um contato direto com o dono, eu sou o intermediador. Ele fala assim, não, dá dando merda aqui, eu passo o engenheiro e vou falar direto com o dono. Entendeu? E aí o que acontece, gente? Começa a dar os problemas de obra. Aí onde começa o cliente, eu ter que dar uma aula pro meu empreiteiro, uma aula pro meu dono da obra, e eu no final, eu não tô conseguindo coordenar a obra. Entendeu? Então acaba tendo esses problemas, gente. Então quando eu falo pra você, cliente final, evite visitar a obra. Confie na pessoa que você tá contratando. Por quê? Pra não acontecer isso, gente. Tá? Eu dou esse exemplo da minha área. Por quê? O turnkey, o famoso chave na mão, é exatamente isso. O que acontece com o meu turnkey? Hoje, eu tenho uma marcenaria que trabalha para mim, uma marmoraria e vários outros prestadores de serviço, certo? Você chega lá para mim e fala, eu quero orçar essa conexão aqui de cano para colocar lá na minha cozinha. Legal.
Desculpa, gente, tô um pouco soluço aqui. Mas, legal, pode ir lá. Você vai orçar, aí você orça essa pecinha aqui, você olha lá no depósito, o cara chega pra você e fala assim: ô fulano, essa pecinha aqui vai te custar 50 reais. Legal? Legal. Aí você fala a quantidade lá, ele mantém o preço, 50 reais. Aí eu, que já compro com ele há anos e tem uma recorrência gigantesca, chego pra ele: eu quero essa pecinha aqui, quanto que você me cobra? Ele te fala que essa pecinha é isso, vou te fazer a 40 reais. Opa, legal. Por unidade? Sim, por unidade. Vou te dar vou perder um pouquinho, mas ganho a longo prazo, até porque você sempre está comprando comigo. E aí o que acontece? Esse valor, gente, é destinado ao cliente. Você, cliente final, você vai receber esse valor final. Por que eu falo que você vai receber de volta? Porque se eu paguei 40, eu não vou chegar lá pro dono do depósito e falar assim: já que você está pagando 40, eu vou te pagar 40, mas coloca na notinha que é 50. Gente, eu não faço isso e a minha empresa não faz isso, tá? Então, quando eu falo que é 40, o valor que tá lá descontado vai lá na nota, no final. Então, esses 10 reais que ele teve de desconto por peça, vai ser repassado para ele, tá? Então, toda a minha empresa trabalha numa forma, não é de confiança, gente, eu trabalho com o correto. Gente, coloque isso na sua cabeça, ser honesto não é um ponto que você tem que colocar como diferencial da sua empresa. Ah, eu sou honesto. Ser honesto é mais do que a sua obrigação. Honestidade faz parte da sua obrigação, tá? Então não vem falar: ai, eu sou super honesto, minha empresa é uma empresa honesta. Cara, não leve esse título, tá? Não fale dessa forma. Como que se fosse uma obrigação, o seu diferencial, a sua honestidade. Cara, esse é o mínimo. São duas coisas, gente, que eu falo, ao meu ponto de vista, que uma empresa tem que ter e não tem que ficar falando para os outros que é o diferencial dele. Primeiro, a parte técnica. Você é engenheiro, meu amigo. Sua obrigação é saber. Se você não sabe, você tem que buscar informação, tá? Então, sua obrigação como engenheiro é saber do que vai usar no imóvel. Você tem que saber de tudo? Não, você não tem que saber de tudo. Mas o que o seu cliente vai precisar no imóvel dele, você, com o projeto na mão, você tem que saber aquilo ali de cor salteado. Você tem que saber todas as técnicas, todas as formas corretas de entregar o melhor para o seu cliente. Legal? Então, a parte técnica é obrigação. E segundo, gente, o que eu acabei de falar, é a parte da honestidade. Você tem que ser sempre honesto e transparente com o seu cliente. Até porque obra, gente, é uma confiança. Você, com certeza que está assistindo esse vídeo, com certeza a maioria das pessoas aí do Brasil e do mundo, o seu maior bem é a sua casa. Então, se o seu maior bem é a sua casa, gente, coloque gente que valorize o seu imóvel, tá? Então, é o seguinte, não faça obra de qualquer jeito, com qualquer pessoa, tá? E faça nessa modalidade. Precisa ser com a Trilhamos Arquitetura e Engenharia? Não, não precisa. Mas pode ser com outras empresas. Contanto que a empresa entenda suas necessidades, faça o que você precisa, tá? Então, volta àquilo que eu estava dizendo, gente. Eu trabalho de uma forma que eu sou o cliente. Eu me ponho no lugar do cliente. Eu sei, porque eu reformo também para mim, e eu sei que eu pagar 50 reais num cotovelo de um cano de esgoto é caro, é doído, porque para eu trabalhar, para eu ganhar 50 reais, eu tenho que trabalhar algumas horas aí, tá? Eu não lembro quanto que tá a minha hora, né, de trabalho para a minha empresa, é lógico. Uma consultoria é diferente os valores, né? Mas por hora, para minha empresa, com certeza, cara, eu tenho que trabalhar algumas horas para ganhar 50, 100, 150 reais. Então, eu chegar lá e falar assim: uma porta que custa R$2,5 de um quarto, e eu consigo achar essa mesma porta por uma boa qualidade por R$1.500, cara, são R$1.000. Quantas horas eu não tenho trabalhado de um dia, ouvir problemas, ouvir merda, engolir sapo, para ganhar esses R$1.000? Então, assim, quando eu falo que eu me ponho no lugar do cliente, não é da boca para fora, tá? Mas, enfim, quis explicar de como que eu trabalho no Taniqui, como que eu atendo o meu cliente, tá? Esse foi um bate-papo aqui com vocês, tá? Mas antes, né, de eu finalizar aqui o vídeo com você, eu mostrei lá para vocês o card, né, que eu expliquei o que era o Turnkey, tá?
E para você que tá me assistindo aí, você tá reformando, né? Você tem bases de quanto que você acha que você gasta para reformar uma casa? Você sabe quanto que você gasta para reformar um banheiro e uma cozinha? Não sabe? Cara, então assista o próximo vídeo aí que eu tenho certeza que você vai se interessar bastante. Aonde a gente comprou um imóvel para venda no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, tá? Até porque eu resido aqui na Grande São Paulo. Aí você vai ver quanto que a gente gastou nesse imóvel, tá? Então, assista esse vídeo aqui do lado, tá? Mas antes de mais nada, dá o like, curte aí, comenta, se inscreve aí no canal, gente, que me dá essa força danada. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu!